Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Tarzan, o Senhor da Selva, do Roy Thomas e do John Buscema, né? Adaptação da obra do Edgar Rice, trazido aqui pra gente pela editora Pipoca Nanquim, com essa belíssima capa, que na verdade é a sobrecapa, né? Com essa arte lindíssima aqui do mestre John Buscema. Olha que arte linda, Tarzan enfrentando aqui esse leão, com a Jane lá ao fundo, a selva, as cores, realmente belíssima, belíssima, belíssima essa arte aqui do John Buscema, escolhida para essa capa aqui da sobrecapa, tá? Tá aqui também a lombada, olha que lombada bonita aqui, ó, a carinha do Tarzan, Roy Thomas, John Buscema, Tarzan, né? O Senhor da Selva e o logo aqui do Pipoca e Nanquim, ok? Na contracapa da sobrecapa, temos também essa arte belíssima do John Buscema, um clássico revisitado por dois gênios, certamente Roy Thomas e John Buscema, dois gênios aí dos quadrinhos, né? As edições aqui de 1 a 14 de Tarzan e anual, né, 1 em 308 páginas de quadrinhos e extras, ok? É a adaptação aqui desses dois mestres da obra do Edgar Rice, ok? Vou mostrar para vocês aqui o encadernado propriamente dito. Vou tirar aqui a sobrecapa, ó, que tem essa orelha aqui com o texto aqui do Roy Thomas, tá? Vou tirar aqui o outro lado também, que tem outra orelhinha aqui, né, com mais textos aqui, ó, do Roy Thomas e aqui John Buscema, falando do John Buscema e do Roy Thomas, ok? E tá aqui, ó, essa é a sobrecapa, né, que envolve aqui o encadernado propriamente dito. Vou mostrar para vocês aqui as duas lombadas, tá, do encadernado propriamente dito e da sobrecapa, ó, tá aqui, ó, sobrecapa e o encadernado propriamente dito, ok? Então vou mostrar para vocês agora aqui o encadernado do Tarzan, o Senhor da Selva. Ó, capa dura, belíssima, mais uma arte linda aqui do John Buscema, né? Tarzan aqui gritando, vencedor sobre o macaco. Temos aqui, ó, você tá vendo aqui o reflexo? A selva ao fundo, ó, tá vendo? Belíssimo, realmente, um encadernado lindo, 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 lindo. Lombada arredondada aqui, ó. Tá, aqui temos aqui, ó, Roy Thomas, John Buscema, Tarzan, o Senhor da Selva e o logo do Pipoca Nanquim aqui, ok? Lindo, 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 lindo essa lombada. E aqui, né, mais reflexo, que a gente coloca o reflexo, está vendo aqui a selva ao fundo e o logo aqui do Pipoca e Nanquim, ok? É isso aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá aqui esse encadernado. Vamos ver como é que tá esse quadrinho por dentro. Vamos ajeitar aqui para não dar reflexo, ok? Vamos lá, vamos ver como é que tá essa edição. Garanto para vocês que tá lindíssima. Olha essa guarda, com esse desenho do John Buscema. Linda, linda, linda. Que edição bonita, né? Ó, papel crochê, lindíssimo, gramatura excelente, muita qualidade, muito bem encadernado, né? Muito bem editoriado. Olha aqui, ó. Tá aqui o editorial, né? Tá aqui o prefácio, um prefácio aqui do Alexandre Calari, que é um dos proprietários, um dos sócios lá do Pipoca Nanquim, Alexandre Calari, né? Sabe muito sobre quadrinho, né? Enfim, é um cara que tem muita qualidade para falar e muita autoridade para falar sobre quadrinho, sabe muito, uma fera mesmo. E temos aqui a capa da primeira edição da Marvel Comics do Tarzan, o Senhor da Selva, que foi justamente a capa escolhida aqui para a sobrecapa desse encadernado, ok? E aí começa aqui a nossa história, né? Uma história, uma trama muito interessante, onde nós encontramos esse cara aqui, que é o Albert Harper, né? Ele vai causar todo um transtorno na vida de Tarzan, e da Jane, né? Ele é um cara sem escrúpulo nenhum, ele está ali na selva com uma caravana, justamente para encontrar o Tarzan, porque ele foi mandado ali para matar Tarzan, né? Para prejudicar a vida dele realmente, né? Só que ele vai se ver numa situação difícil, um leão está prestes a devorá-lo, e quem vai salvar ele? Justamente o Tarzan, né? E mesmo Tarzan salvando a vida dele, ele ainda assim vai prejudicar a vida de Tarzan. Por quê? Porque ele é um cara totalmente inescrupuloso, um cara totalmente sem caráter, um cara totalmente maldoso, uma pessoa do mal realmente, né? Que vai causar todo um transtorno na vida de Tarzan, toda uma perturbação na vida dele, né? E com isso tudo a gente vai vendo todo esse roteiro incrível aqui, com essas artes belíssimas. Gente, olha, vai prestando, eu estou virando as páginas aqui e vão prestando atenção nessa arte, tanto do interior do quadrinho, quanto das capas também. São capas lindíssimas. E olha essa arte do John Buscema, né, desenhando o Tarzan. Realmente
Lindo, lindo, lindo. Muito, muito, muito bem desenhado. É uma arte belíssima. E a gente vai sendo contado pra gente essa trama, o momento que o Albert Harper é assim contratado, digamos assim, para trair, para matar o Tarzan, né, para trair ele. Tarzan recebe ele na casa dele, em casa, né? A Jane também. Ele conta a sua história ali, né? Desde quando ele era mais novo, a forma que ele foi criado por essa tribo de macacos, o momento que ele conheceu a Jane também, que ele a defendeu, que ele mata esse macaco para salvar a vida dela, né? E aí eles se conhecem, eles se apaixonam, eles acabam se casando. Então a gente já tem já praticamente a origem do personagem ali resumida e contada para a gente de uma forma muito rápida, de uma forma muito suave, de uma forma muito assim, coerente, né, e eficiente também, né, sem muitos rodeios. E a gente vai então sendo envolvido nessa trama toda, a gente percebe toda essa traição, né? O Harper, o Albert Harper finge ir embora, mas na verdade ele se alia aqui a um outro cara que vai surgir, que é um outro vilão, que é o Ahmed Zek, né? Que é um cara digamos assim, ele parece ser um cara do, do Oriente Médio, enfim, ele tem a sua gangue também, e ele junto com Albert Harper vai causar um grande transtorno à vida de Tarzan. Tarzan que foi com seus amigos, os Waziris ali, até Opar, né, a cidade de Opar, uma cidade perdida ali, que tem uma líder chamada Lá. Essa líder Lá, né, que é apaixonada por Tarzan. E nessa cidade de Opar existe uma riqueza muito grande em pedras preciosas, bens preciosos, ouro. E Tarzan de vez em quando ele vai lá pegar um ourozinho lá para poder, né, agora que ele tem consciência, né, de que ele é um homem, né, de que ele precisa de finanças, precisa de dinheiro, ele busca muitos dos seus recursos ali dessa cidade de Opar, né? E aí a trama toda começa, e é nesse momento aqui que vai ter toda a problemática na vida de Tarzan, porque em determinado momento aqui ele vai perder a sua consciência, ele vai perder a sua memória, né? Ele vai ficar desmemoriado ali, e isso vai ser um grande problema para a vida de Tarzan. A gente percebe também, como eu disse, que a Lá, nessa essa rainha, essa governante da cidade de Opar, ela é apaixonada por Tarzan, ela vai fazer de tudo ao mesmo tempo que ela o ama, ela o odeia porque ele a rejeita, né? E a gente vê toda essa situação. Enquanto isso, a casa de Tarzan é atacada, ela é defendida pelos Waziris, mas os capangas do Ahmed-Zek acabam invadindo a casa, acabam sequestrando a Jane ali, e tudo isso sem que Tarzan saiba de nada. E para completar a situação, Tarzan ainda vai perder a sua memória, né? Ele vai voltar, né, a viver ou se entender, ele vai se entender, voltar a se entender como se fosse um macaco. Olha só, ele perde essa consciência, e olha só o Albert Harper tentando assassiná-lo enquanto ele estava inconsciente, né? Você vê que é um cara totalmente sem escrúpulos, né? Sem nenhum caráter ali, né? Mas felizmente Tarzan acaba sendo salvo ali. Tarzan acaba, né, sendo salvo porque o Harper ele fica com medo de sons que vêm da floresta e acaba abandonando Tarzan ali, né? E Tarzan acaba se salvando por conta do medo do Albert Harper, que além de ser mau caráter, além de ser inescrupuloso, também é um covarde, né? Por isso que foge. E aí começa todo um drama aqui, né? Com Tarzan totalmente desmemoriado, vivendo, falando como se fosse um macaco, né? E ele volta inclusive a procurar a sua antiga tribo, né? Ele volta a se aliar com alguns macacos, e a gente vai ver aqui que ele mata muitos animais também, né? Mas antes que você aí, defensor dos animais, olha que esse quadrinho, então ele não serve para mim. Eu quero dizer para você que aqui a questão é uma questão de selva, né? Ele está vivendo na selva, e todas as mortes que acontecem aqui ficam muito bem entendidas que é para a sobrevivência dele, né? Ou para alimentação, ele mata para se alimentar, ou para se impor, né? Ou para sobreviver diante de uma luta, porque aqui é a lei da selva, ou ele mata ou ele morre, né? E aí fica muito bem entendido isso. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui de uma forma muito resumida, né? Estou andando até muito rápido aqui, mas eu quero dizer para vocês que o texto do Roy Thomas, ele é excelente, ele é fluido, ele realmente é muito cativante, é um texto cativante, é um texto delicioso, né? Você vai lendo aqui e tudo é muito bem explicado, tudo é muito bem argumentado pra gente, a gente não fica perdido em nada aqui, né? Todas as tramas que estão acontecendo aqui, todas elas
se entrelaçam de forma perfeita uma com a outra aqui, né? Todas as situações que estão acontecendo aqui. É muito, muito bom. Então, assim, se você não tem esse quadrinho ainda, eu recomendo que você compre. Eu consegui comprar em uma promoção na Amazon, né? Foi realmente uma promoção muito boa, um preço, né, que estava bem assim abaixo, né, daquilo que estava no lançamento, inclusive. Então, realmente eu tive uma grande sorte, né, digamos assim, de achar essa promoção. Foi um dia específico e realmente fico muito feliz de ter encontrado, né, esse quadrinho aqui, ter esse quadrinho aqui, né, que a Pipoca Nanquim já disse que pode até republicar, mas que não será mais como essa edição, como por exemplo, eles dizem que não vai ter mais essa sobrecapa e talvez tenha algumas outras modificações também na encadernação. A gente não sabe quais serão. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que vale a pena, aí, se você tem oportunidade, tem condições de adquirir esse encadernado como ele está hoje, porque realmente está belíssimo, né? Muito bem encadernado, realmente uma edição linda, linda, linda. E em meio a essa saga que a gente vai vendo aqui, né, do Albert Harper, Tarzan, Jane sequestrada, vão surgindo algumas histórias aleatórias aqui, mas que todas fazem sentido, porque a gente vai vendo aqui como que o caráter de Tarzan ele foi formado, como essa relação deles com os macacos foi formada, né? Porque afinal de contas ele voltou a ser o macaco. Então é interessante a gente ver como era a convivência dele com esses macacos aí. Então são histórias muito peculiares, são histórias que realmente só um cara como o Roy Thomas, né, poderia trazer uma adaptação tão boa da gente ler, tão gostosa da gente ler, né? E a trama ela vai continuando, né? A gente vai vendo aqui o Tarzan, esse desenrolar aqui, né, de Tarzan, né, tem, né, totalmente desmemoriado ali, com uma Jane em perigo, sem a ajuda de seu marido ali, né, totalmente à mercê de homens vilões ali, criminosos, que pensam até em vendê-la, né, em um mercado, enfim. E a Jane se vê muito sozinha, aflita, indefesa ali, né, e aí a gente vê um Tarzan perdido, mas que ao mesmo tempo, né, a história, a trama vai fazendo com que eles caminhem na mesma direção e em determinado momento, obviamente, eles vão se encontrar. Mais uma história aqui que foge um pouco da trama principal, mas uma história excelente também, que traz pra gente uma história muito gostosa. A gente lê, a gente se diverte, né? A gente se deleita com um texto tão bem escrito, né? Como os textos do Roy Thomas, né? E aí, olha, a gente só tem mesmo assim a dar parabéns à editora Pipoca Nanquim por trazer uma edição tão bonita, uma edição tão importante, né? Com uma fase tão importante como essas aqui, como essa aqui, que é a fase, né, do Roy Thomas e do John Buscema na Marvel com Tarzan, né? Eles trazem o Tarzan aqui para a Marvel, começam, né, toda essa primeira fase aqui do Tarzan e realmente é muito, muito bom, né? Então, assim, a editora Pipoca Nanquim está de parabéns por trazer para a gente essa fase que a gente precisava ter. A gente, como colecionador, eu acho que a gente precisava ter isso de volta, né? Ter isso trazido para a gente aqui, que a gente tivesse a oportunidade de adquirir isso aqui, porque realmente é uma das melhores edições, acredito, que a editora Pipoca Nanquim publicou em todos os seus anos aí de existência, né? E realmente é muito, muito bom isso aqui. E aí a gente vai ver, né, que a história toda ela vai se desenvolvendo aqui, né? Em determinado momento é óbvio que a Jane e o Tarzan eles vão se encontrar, né? Que toda essa artimanha do Albert Harper, né, que também acaba ficando em perigo, muitas vezes acaba ficando entre a vida e a morte, mas continua ali sendo salvo pelo Tarzan, né? E a gente vê que toda essa trama ela vai se desenvolvendo aqui e obviamente que em determinado momento isso vai chegar ao fim e vai ter um final feliz e esse momento começa a chegar aqui quando Jane está quase à beira da morte aqui com o leão, né? Está prestes a devorá-la, mas o Tarzan surge ali, eles que já tinham se encontrado antes, mas Tarzan não a reconhece, ela percebe isso e por isso ela fica tão desesperançosa de que poderá ser salva por ele, mas nesse momento aqui Tarzan, né, eles voltam a se encontrar, Tarzan que ficou pensando nela esse tempo todo, volta ali, acaba salvando ela, matando esse leão que estava prestes a devorá-la, e aí ele começa então a recordar tudo, ele se recorda com o abraço dela, né, com a voz dela,
ele se recorda de tudo, ele lembra quem ele é, que ele é o Lady Greystoke, né, que é o Lord Greystoke, e a esposa dele é a Lady Greystoke, e eles então se encontram, se amam, e então eles voltam para casa, encontram os Waziris, eles vão reconstruir a casa deles, e depois, algum tempo depois, meses depois, né, eles acabam, ou dias depois, eles acabam encontrando o corpo, são meses, né, porque está um esqueleto aqui, acabam encontrando o corpo do Albert Harper, que consegue fugir com toda a sua astúcia, né? Consegue fugir, mas não consegue sobreviver à dureza da floresta e acaba morrendo ali sem dinheiro, sem nada, sem vingança, ou seja, morre ali, né, com toda a sua maldade, morre na floresta. E aí nós temos aqui daqui para frente histórias, né, de um Tarzan jovem, onde nós vamos ver aqui a formação dele ali junto com essa com esses macacos, né? A gente vai vendo ali como era a convivência deles, que ele, né? A gente vai vendo que ele tinha inimigos, tinha amigos, de como ele era travesso ali. A gente vai vendo também situações em que o próprio Tarzan ele não gosta de si mesmo, porque ele não entende por que ele não tem pelos, por que ele não tem garras igual aos dos macacos, né? Por que o nariz dele não é igual ao dos macacos, enfim, ele começa a questionar tudo isso aí, e a gente vai vendo aqui, né, como que ele foi, como foi essa convivência, como que ele se torna esse Tarzan corajoso, audaz ali, né, forte, né, a gente vai vendo todas essas situações simples do dia a dia e da vivência de Tarzan com os macacos, mas que pelas mãos, né, da caneta do Roy Thomas escrevendo e do John Buscema desenhando, fica realmente uma obra de arte, né? A gente vai vendo aqui que o Tarzan ele já vai tendo atitudes nobres de ajudar amigos, ao mesmo tempo que ele tem sentimentos de vingança, sentimentos assim pouco nobres, mas depois ele recobra a sua consciência ali e começa a ter a atitude correta, né? A atitude certa. A gente vai vendo também aqui o primeiro amor, né? É de Tarzan, que no caso é a macaca Teca, né? Ele se apaixona por essa macaca, é o momento que ele mais se sente assim, amargurado por não ser igual a um macaco. A gente vê aqui que o Tarzan, de vez em quando, ele visitava a cabana onde os pais deles morreram, ó, dele morreu aqui, ó, o esqueleto dos pais, né? E ele não consegue, ele não entende que esses esqueletos aqui eram dos pais dele, né? Enfim, ele sempre esteve por perto ali de onde os pais dele moravam ou habitaram até a morte deles ali. E a gente vai vendo todo esse desenvolvimento em um, em um roteiro extremamente gostoso de ler, né? Numa arte prazerosa de você ler, ver também. Enfim, realmente é muito, muito boa essa edição aqui. Realmente a gente tem assim. Que dá, como eu já disse, parabéns à editora Pipoca Nanquim, aos três lá, né? Ao Bruno, ao Alexandre e ao Daniel, por trazerem pra gente aqui uma edição tão preciosa, com uma fase tão preciosa aqui desse personagem tão querido que é o Tarzan, né? O Tarzan é um personagem antigo, eu lembro que eu assistia os filmes de Tarzan quando eu era criança, lá na sessão da tarde, né? Passava na sessão da tarde os filmes de Tarzan, ficava eu e minha avó assistindo lá, a gente gostava muito. E agora a gente ter aqui essa obra, né, adaptada, né, por esses dois mestres, né, da obra original do Edgar Rice, adaptada por esses dois mestres, que é o Roy Thomas e o John Buscema, realmente é muito, muito prazeroso, né? E aí a gente vai chegando aqui ao final desse encadernado, com histórias realmente excelentes aqui, Tarzan realmente sendo duro quando precisa ser duro, sendo justo quando precisa ser justo, sendo amoroso quando precisa ser amoroso, né? Ou seja, agindo ali conforme a vida lhe apresenta os momentos, ele vai agindo conforme precisa agir, né? E aqui nós temos um texto do Roy Thomas, né, de 1977, Tambores da Selva de Tarzan. Depois nós temos mais outros dois textos aqui do Roy Thomas também, um outro de 77 e outro de 78, 1978. E no final nós temos esse delicioso dicionário ilustrado, que é um luxo só, né? Imagina, um dicionário ilustrado pelo John Buscema, né? E a gente vai, o que tem aqui? A língua dos grandes macacos, né? A gente vai vendo aqui, ó, Argo, fogo,
At, rabo, Atan, macho, ou seja, a gente tem toda a tradução aqui pra gente, porque dentro do quadrinho tem os macacos falando lá, né? E muitas vezes eles usam essas expressões aqui, e aí, se você querendo entender, é só você vir aqui nesse dicionário ilustrado, esse dicionário de luxo ilustrado pelo John Buscema, né? Que está aqui no final desse encadernado belíssimo aqui de Tarzan, o Senhor da Selva. No final nós temos aqui mais belas artes aqui do John Buscema, olha só que artes lindas, inclusive essa aqui é uma das primeiras artes aqui que o John Buscema fez para ilustrar, né, o personagem, como poderia ficar o personagem nos quadrinhos, né, ele aqui com lá, né, a rainha lá de Opar, né, olha que artes lindas aqui, belíssimo, belíssimo, belíssimo encadernado. Gente, realmente assim, li e não dá vontade nenhuma de parar de ler. Olha esses esboços aqui a lápis do John Buscema. Não precisa praticamente nem ser arte finalizado, né? Já está praticamente pronto aqui. Está praticamente pronto aqui. Não precisa, quase que não precisa arte finalizar. Realmente um mestre na arte de desenhar o John Buscema, né? E aqui no final temos aqui apresentando o Edgar Riss, né? Temos aqui um texto sobre ele, temos um texto sobre o Roy Thomas e temos um texto aqui sobre o John Buscema, é claro, também, né? E aí finalizamos esse belíssimo encadernado com essa arte linda aqui do Tarzan no galho das árvores, a sombra de Tarzan. Realmente lindíssimo, lindíssimo esse encadernado aqui de Tarzan, o Senhor da Selva, trazido aqui pra gente pela editora Pipoca Nanquim, essa fase aqui da Marvel, ok? Gente, espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.